do yin. Preparativos: iniciar sentado, costas eretas, posição cômoda. Concentração com olhos fechados, respiração calma. Afastar pensamentos e voltar a atenção para si mesmo. Atritar as mãos e voltar a atenção para elas, mãos. Colocar as mãos sobre o rosto, cobrindo-o, e transmitir-lhe carinho e energia. Rosto, fricção linear ou circular, a mandíbula, a gengiva inferior e as glândulas salivares. A articulação da mandíbula. Os maxilares, a gengiva superior, o zigomático. O pavilhão da orelha, o lóbulo, beliscando. Seguir o desenho interno das orelhas com as pontas dos indicadores, tampar os ouvidos por 10 segundos, pressão sobre o trago. Deslizar os 8 dedos pela testa, 4 para cada lado, fricção circular sobre as têmporas. Pressão sobre os pontos, canto interno da órbita ocular, B1, canto externo da órbita ocular, VB1, encontro das sobrancelhas, ponto extra, final das sobrancelhas, K23. Massagear com cuidado os globos oculares, com pressão suave sobre as pálpebras. Deslizar pelas vertentes do nariz saindo lateralmente sobre o zigomático. A cabeça friccionar com a polpa dos 10 dedos o couro cabeludo. Pressionar com eminências tenar e hipotenar, lateral e frontal, a caixa craniana. Puxar pequenos maços de cabelo, até a totalidade dos fios, vitalizando assim, as raízes. Tamborilar o couro cabeludo com os nós dos dedos. Pressionar logo abaixo da caixa craniana, acima dos músculos que ladeiam a coluna cervical, no ponto, VB20. Nuca ombros pinçar os músculos da nuca, na cabeça para baixo, repetindo. Pinçar os ombros do centro para as laterais. Segurando a nuca, girar a cabeça, cima a baixo lateral e giro do nariz. Pinçar com uma das mãos o ombro oposto, enquanto gira-se o ombro, 360º. Repetir do outro lado da mesma forma. As costas e a coluna, elevar os braços e dobrar para trás, caminhando com as mãos para unir as mãos às costas, uma por baixo e outra por cima, e flexionar o tronco para a frente expirando, repetir trocando-os. Baixo, partido dos ombros, em direção à cintura. Braços, como Kasana. Cóccix e sacra, com as pernas dobradas girar a base da coluna, como mata-borrão, para cima e para baixo, e lateralmente deitando as pernas até tocar com os joelhos no chão. Decúbito dorsal. Lombar, segurar os joelhos com as mãos e aproximar os joelhos do tronco, soltando o ar, observando a coluna lombar, o toque de cada vértebra no chão. Torácica, pés no chão, pernas flexionadas, elevar o quadril e abaixá-lo lentamente, soltando o ar enquanto solta o quadril, sentindo o contato do chão. Cervical. Primeira opção, apenas elevar a cabeça do chão, girando lentamente, soltando o ar e baixá-la também lentamente, tocando com os dedos nas vértebras cervicais. Segunda opção, apenas para os mais flexíveis, elevar as pernas e o quadril do solo, apoiando com as mãos no quadril, e os cotovelos no chão, movimentar lentamente as pernas aumentando e diminuindo a curvatura cervical. Abdômen, iniciar em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e os pés no chão. Com a ponta dos dedos, massagear o intestino grosso, subindo pela direita, seguido cólon ascendente, atravessar para a esquerda, seguido cólon transverso e descer pelo cólon descendente. Repetir 3 vezes esta sequência lentamente com a musculatura abdominal solta. Pressionar repetidamente, ponto a ponto, a linha média anterior, desde o pubis até a clavícula. Usas as pontas dos dedos em todo o trajeto, com exceção do plexo solar, que deve ser tocado com as eminências tenar e hipotenar. Escolher 8 pontos à volta do umbigo, traçando 2 cruzes, é pressioná-los com o polegar, no sentido horário para intestinos normais ou presos e no sentido anti-horário para intestinos soltos. Com as pontas dos 8 dedos, pressionar por baixo das costelas, visando a massagem dos órgãos profundos, lenta e profundamente. Tórax, massagear com a ponta dos dedos os espaços intercostais, do centro do peito, timo, para as laterais, sentindo todas as costelas.
As mulheres evitar a pressão sobre as glândulas mamárias, movimento circular leve, com tendência a elevar a musculatura da mama. Massagear a clavícula, do centro para as laterais. Os braços, iniciar com percussão de mão fechada na parte interna do braço, desde o ombro até a mão, com a palma da mão do braço massageado, para cima. Voltar percutido com a palma da mão para baixo, na face externa do braço, até o ombro novamente. Tocar com atenção as articulações, ombro, cotovelo, pulso. Terminar deslizando e friccionando ligeiramente o braço e o antebraço. As mãos, iniciar tritando bem as palmas e dorso das mãos, é também o dorso das mãos. Depois cuidar dos dedos atentamente, desde a articulação com a mão, até a extremidade. Pressionar as extremidades de cada dedo. Flexionar os dedos, pressionando as articulações entre as falanges, sem estalar propositadamente, mas se isto ocorrer não há problema, fazendo com que a energia se desprenda. Massagear a palma da mão, ponto a ponto, principalmente o ponto mais profundo quando a mão está em concha. Terminar massageando o dorso da mão, trabalhando entre os metacarpianos, longitudinalmente. A pelvis, as coxas e as pernas. Deitado em decúbito dorsal, unir os pés pelas solas e afastar os joelhos, levantando-as até a pelvis, massagear com atenção toda a musculatura, ossos e tendões, observando dores e desconfortos. Sentar e, ainda com os pés unidos e joelhos afastados, massagear a curvatura dos pés, com os polegares. Depois, percutir o calcâneo até o alto das coxas, com as mãos fechadas e movimentos ritmados. Sempre dos pés para o quadril, pela parte interna da perna e da coxa. Repetidamente. Unir agora os joelhos elevados, com os pés no chão e percutir pelo lado externo da coxa e da perna, sempre do quadril para o pé. Repetidamente. Dar atenção aos joelhos e tornozelos, tocando atentamente nestas articulações. Os pés, iniciar com a massagem das solas dos pés, com os polegares pressionando cada ponto, cobrindo toda a superfície dos pés. Percutir com a mão fechada, sobre o calcâneo, e depois com as mãos abertas, por toda a sola do pé. Trabalhar os artelhos com o mesmo cuidado que os dedos da mão e de forma semelhante. O dorso do pé é trabalhado seguindo os espaços entre os metatarsianos. Práticas do livro, Curso de Massagem Oriental, Armando Austregésilo, Presidente do Amor, Editora Ed Ouro. http://www.espacolistico.com.br/index127.htm http://www.setsuireland.com/doifn.htm. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Do IN. Preparativos: iniciar sentado, costas eretas, posição cômoda. Concentração com olhos fechados, respiração calma. Afastar pensamentos e voltar a atenção para si mesmo. Atritar as mãos e voltar a atenção para elas, mãos. Colocar as mãos sobre o rosto, cobrindo-o, e transmitir-lhe carinho e energia. Rosto, fricção linear ou circular, a mandíbula, a gengiva inferior e as glândulas salivares. A articulação da mandíbula. Os maxilares, a gengiva superior, o zigomático.
o pavilhão da orelha, o lóbulo, beliscando. Seguir o desenho interno das orelhas com as pontas dos indicadores, tampar os ouvidos por 10 segundos, pressão sobre o trago. Deslizar os 8 dedos pela testa, 4 para cada lado, fricção circular sobre as têmporas. Pressão sobre os pontos, canto interno da órbita ocular, B1, canto externo da órbita ocular, VB1, encontro das sobrancelhas, ponto extra, final das sobrancelhas, K23. Massagear com cuidado os globos oculares, com pressão suave sobre as pálpebras. Deslizar pelas vertentes do nariz saindo lateralmente sobre o zigomático. A cabeça friccionar com a polpa dos 10 dedos o couro cabeludo. Pressionar com eminências tenar e hipotenar, lateral e frontal, a caixa craniana. Puxar pequenos maços de cabelo, até a totalidade dos fios, vitalizando assim, as raízes. Tamborilar o couro cabeludo com os nós dos dedos. Pressionar logo abaixo da caixa craniana, acima dos músculos que ladeiam a coluna cervical, no ponto, via B20. Nuca e ombros, pinçar os músculos da nuca, na cabeça para baixo, repetindo. Pinçar os ombros do centro para as laterais. Segurando a nuca, girar a cabeça, cima a baixo lateral e giro do nariz. Pinçar com uma das mãos o ombro oposto, enquanto gira-se o ombro, 360º. Repetir do outro lado da mesma forma. As costas e a coluna, elevar os braços e dobrar para trás, caminhando com as mãos para unir as mãos às costas, uma por baixo e outra por cima, e flexionar o tronco para a frente expirando, repetir trocando-os. Baixo, partido dos ombros, em direção à cintura. Braços, como Kasana. Cóccix e sacra, com as pernas dobradas girar a base da coluna, como mata-borrão, para cima e para baixo, e lateralmente deitando as pernas até tocar com os joelhos no chão. Decúbito dorsal. Lombar, segurar os joelhos com as mãos e aproximar os joelhos do tronco, soltando o ar, observando a coluna lombar, o toque de cada vértebra no chão. Torácica, pés no chão, pernas flexionadas, elevar o quadril e abaixá-lo lentamente, soltando o ar enquanto solta o quadril, sentido e contato do chão. Cervical. Primeira opção, apenas elevar a cabeça do chão, girando lentamente, soltando o ar e baixá-la também lentamente, tocando com os dedos nas vértebras cervicais. Segunda opção, apenas para os mais flexíveis, elevar as pernas e o quadril do solo, apoiando com as mãos no quadril, e os cotovelos no chão, movimentar lentamente as pernas aumentando e diminuindo a curvatura cervical. Abdômen, iniciar em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e os pés no chão. Com a ponta dos dedos, massagear o intestino grosso, subindo pela direita, seguido cólon ascendente, atravessar para a esquerda, seguido cólon transverso e descer pelo cólon descendente. Repetir 3 vezes esta sequência lentamente com a musculatura abdominal solta. Pressionar repetidamente, ponto a ponto, a linha média anterior, desde o pubis até a clavícula. Usas as pontas dos dedos em todo o trajeto, com exceção do plexo solar, que deve ser tocado com as eminências tenar e hipotenar. Escolher 8 pontos à volta do umbigo, traçando 2 cruzes, é pressioná-los com o polegar, no sentido horário para intestinos normais ou presos e no sentido anti-horário para intestinos soltos. Com as pontas dos 8 dedos, pressionar por baixo das costelas, visando a massagem dos órgãos profundos, lenta e profundamente. Tórax, massagear com a ponta dos dedos os espaços intercostais, do centro do peito, timo, para as laterais, sentido todas as costelas. As mulheres evitar a pressão sobre as glândulas mamárias, movimento circular leve, com tendência a elevar a musculatura da mama. Massagear a clavícula, do centro para as laterais. Os braços, iniciar com percussão de mão fechada na parte interna do braço, desde o ombro até a mão, com a palma da mão do braço massageado, para cima. Voltar percutido com a palma da mão para baixo, na face externa do braço, até o ombro novamente. Tocar com atenção as articulações, ombro, cotovelo, pulso. Terminar deslizando e friccionando.
ligeiramente o braço e o antebraço. As mãos, iniciar tritando bem as palmas e dorso das mãos, é também o dorso das mãos. Depois cuidar dos dedos atentamente, desde a articulação com a mão, até a extremidade. Pressionar as extremidades de cada dedo. Flexionar os dedos, pressionando as articulações entre as falanges, sem estalar propositadamente, mas se isto ocorrer não há problema, fazendo com que a energia se desprenda. Massagear a palma da mão, ponto a ponto, principalmente o ponto mais profundo quando a mão está em concha. Terminar massageando o dorso da mão, trabalhando entre os metacarpianos, longitudinalmente. A pelvis, as coxas e as pernas. Deitado em decúbito dorsal, unir os pés pelas solas e afastar os joelhos, levantando-as até a pelvis, massagear com atenção toda a musculatura, ossos e tendões, observando dores e desconfortos. Sentar e, ainda com os pés unidos e joelhos afastados, massagear a curvatura dos pés, com os polegares. Depois, percutir o calcâneo até o alto das coxas, com as mãos fechadas e movimentos ritmados. Sempre dos pés para o quadril, pela parte interna da perna e da coxa. Repetidamente. Unir agora os joelhos elevados, com os pés no chão e percutir pelo lado externo da coxa e da perna, sempre do quadril para o pé. Repetidamente. Dar atenção aos joelhos e tornozelos, tocando atentamente nestas articulações. Os pés, iniciar com a massagem das solas dos pés, com os polegares pressionando cada ponto, cobrindo toda a superfície dos pés. Percutir com a mão fechada, sobre o calcâneo, e depois com as mãos abertas, por toda a sola do pé. Trabalhar os artelhos com o mesmo cuidado que os dedos da mão e de forma semelhante. O dorso do pé é trabalhado seguindo os espaços entre os metatarsianos. Práticas do livro, Curso de Massagem Oriental, Armando Austrégésilo, Presidente do Amor, Editora Ed Ouro. http://www.espacolistico.com.br/index127.htm http://www.setsuireland.com/doifn.htm. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Do IN. Preparativos: iniciar sentado, costas eretas, posição cômoda. Concentração com olhos fechados, respiração calma. Afastar pensamentos e voltar a atenção para si mesmo. Atritar as mãos e voltar a atenção para elas, mãos. Colocar as mãos sobre o rosto, cobrindo-o, e transmitir-lhe carinho e energia. Rosto, fricção linear ou circular, a mandíbula, a gengiva inferior e as glândulas salivares. A articulação da mandíbula. Os maxilares, a gengiva superior, o zigomático. O pavilhão da orelha, o lóbulo, beliscando. Seguir o desenho interno das orelhas com as pontas dos indicadores, tampar os ouvidos por 10 segundos, pressão sobre o trago. Deslizar os 8 dedos pela testa, 4 para cada lado, fricção circular sobre as têmporas. Pressão sobre os pontos, canto interno da órbita ocular, B1, canto externo da órbita ocular, VB1, encontro das sobrancelhas, ponto extra, final das sobrancelhas, K23. Massagear com cuidado os globos oculares,
com pressão suave sobre as pálpebras. Deslizar pelas vertentes do nariz saindo lateralmente sobre o zigomático. A cabeça friccionar com a polpa dos 10 dedos o couro cabeludo. Pressionar com eminências tenar e hipotenar, lateral e frontal, a caixa craniana. Puxar pequenos maços de cabelo, até a totalidade dos fios, vitalizando assim, as raízes. Tamborilar o couro cabeludo com os nós dos dedos. Pressionar logo abaixo da caixa craniana, acima dos músculos que ladeiam a coluna cervical, no ponto, via B20. Nuca e ombros, pinçar os músculos da nuca, na cabeça para baixo, repetindo. Pinçar os ombros do centro para as laterais. Segurando a nuca, girar a cabeça, cima a baixo lateral e giro do nariz. Pinçar com uma das mãos o ombro oposto, enquanto gira-se o ombro, 360º. Repetir do outro lado da mesma forma. As costas e a coluna, elevar os braços e dobrar para trás, caminhando com as mãos para unir as mãos às costas, uma por baixo e outra por cima, e flexionar o tronco para a frente inspirando, repetir trocando-os. Baixo, partido dos ombros, em direção à cintura. Braços, como Kasana. Cóccix e sacra, com as pernas dobradas girar a base da coluna, como mata-borrão, para cima e para baixo, e lateralmente deitando as pernas até tocar com os joelhos no chão. Decúbito dorsal. Lumbar, segurar os joelhos com as mãos e aproximar os joelhos do tronco, soltando o ar, observando a coluna lombar, o toque de cada vértebra no chão. Torácica, pés no chão, pernas flexionadas, elevar o quadril e abaixá-lo lentamente, soltando o ar enquanto solta o quadril, sentindo o contato do chão. Cervical. Primeira opção, apenas elevar a cabeça do chão, girando lentamente, soltando o ar e baixá-la também lentamente, tocando com os dedos nas vértebras cervicais. Segunda opção, apenas para os mais flexíveis, elevar as pernas e o quadril do solo, apoiando com as mãos no quadril, e os cotovelos no chão, movimento